E aí, rapaziada, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem fala aqui é Digão, apresentador aí da live Almoça Vasco, todo dia às 12 horas, de segunda a sexta. Tamo junto aí. Ó, vou começar aqui fazendo o seguinte. É cartilha, né? Já chega deixando seu like, compartilha aí o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva aí, dá essa moral pra gente. A gente tá com o intuito aí de chegar a 16 mil inscritos. E claro, a gente tem nossas metas até o final do ano. O vídeo de hoje você vai ver mais um jogador comentando aí sobre Eurico Miranda. Antes de qualquer um, né? Antes que qualquer pessoa venha e fale assim: ah, Digão é euriquista, isso, aquilo e tal. Pois bem, eu não sou euriquista. Eu tenho minhas ressalvas com o Eurico, acho que ele foi útil para o Vasco no momento dele, só que, porém, no final, eu acho que ele pisou na bola. Meu modo de ver, claro, mas eu respeito quem acha que ele foi excepcional e tem respeito também quem acha que ele foi um nada no modo de ver da pessoa. Apesar de tudo que envolve o nome de Eurico Miranda, a quem gosta dele, a quem não gosta dele, uma coisa é certa: todo jogador que já passou e esteve com ele no período que era jogador, todos eles fazem grandes elogios a ele. E dessa vez, quem fez elogios ao Eurico Miranda, falando sobre uma curta passagem que ele teve pelo Vasco, foi o Wendel, que jogou no Vasco, foi lateral, infelizmente, né, na trajetória dele aí, ele, enfim, você já sabe. E ele falou dessa vez aí sobre o Eurico Miranda aí, falando sobre os funcionários, que na época dele lá ele ajudava bastante os funcionários. Esse corte aí é de mais um podcast que circula aí de jogadores, ex-jogadores, jogadores. E dessa daí foi um bate-papo bem interessante aí. Ele fala também do Diego Souza, aquele momento, fala do Dinamite, fala como que era a situação de salários naquela época lá que ele estava trabalhando dentro do Vasco lá. Enfim, confira aí, fique até o final, deixa seu comentário aí que ajuda muito o canal também, beleza? Tamo junto aí, forte abraço. Tive a possibilidade de retornar para o Cruzeiro em 2012, através do... Não era o Maluf, quem era o diretor? O diretor Alexandre. Ele me liga, fala, não, nós vamos preparar o time. Olha, e era a montagem daquele time. E era a montagem. Isso, Alexandre, eu não esqueço as palavras que ele me falou. Estão trazendo você, mas nós estamos montando um time bacana para 2013. Isso, junho de 2012, exatamente. Olha para você ver como que eles já estavam planejando 13, porque foi 13 e 14. Sim, 13 e 14. E aí acabou que eu falei, poxa, Alexandre, mas... Aí acabou que a gente não fechou em relação à parte financeira. Aí acabei acertando com o Vasco, primeiro ano foi bacana. Eu chego logo depois do... Não gosto nem de falar que ele é meu amigo, o Diego Souza. Diego Souza, Corinthians e Vasco. Lance capital que eu brinco, mas ele dá risada hoje em dia. Ele fala que se pudesse voltar atrás, ele... Mas o Cássio também então, o Cássio também... exatamente. Você fala aí, tem ele como amigo. Chateou ele muito? Muito. Foi um baque. Muito. Porque ali era a bola da classificação, né? E aquele time do Vasco. Era um baita time. Massa, tanto que eu chego logo em seguida e a gente termina até bem o brasileiro, né? Ficamos brigando ali, acho que termina em quinto ou quarto, alguma coisa assim. Aí no ano seguinte dá aquela confusão de política, de crise financeira. Aí sai todo mundo, sai Diego, sai Nil também pro Cruzeiro, Praz vai pro, acho que Palmeiras, Fagner vai pro Corinthians. Rômulo foi embora. O Alexandre vem pro Atlético. O Juninho também saiu. Juninho saiu. Juninho sai no final de 2013, não. Eu acho que o Juninho ainda segurou ele bronca ainda, não. Não lembro. Então, assim, o Dedé vem pro Cruzeiro, olha pra você ver. Então, assim, desmantelou o time. E aí, em 2013, a gente acabou, infelizmente, sendo rebaixado com todo problema que aconteceu de gestão, de direção, de salários, enfim. A gente acabou não conseguindo. Caos completo, né? A tempestade perfeita para o rebaixamento. Por que isso acontece com o Vasco? Se essa entrevista fosse feita com um jogador que viveu lá em 2008, ele ia falar, tivemos problemas com a diretoria. Aí vai falar em 2012, problema com a diretoria. Por que os problemas da direção do Vasco continuam
pegando um período tão longo da nossa história. O que acontece no Vasco? Até agora, quando a gente achava que ia dar certo, as coisas ficam meio tumultuadas lá com essa criação ou não da SAF. Eu ainda posso te acrescentar mais alguns clubes em que eu passei e que a gente sabe muito bem que vivenciou esse problema todo. A Ponte teve um problema dessa forma. O Sport, eu joguei no Sport 14 e 15. Logo em seguida, quando eu saio, começa também essa confusão de direção. Cruzeiro aqui. Sim. Então, assim, é muito. Os atletas têm responsabilidade, muita, mas não pode jogar tudo só na Tem o extracampo. Tem o extracampo. E o Vasco é muito problema nesse sentido de poder. Eu acho que entrando na SAF agora vai melhorar. Vai acabar com esse cabo de guerra interno. E esse cabo de guerra acaba fazendo a confusão. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Aí tem dinheiro que pode ser direcionado, eles fazem de tudo para não, salário atrasado. E assim, uma coisa vai puxando a outra, O que você sofreu lá no Vasco? Em qual sentido? Assim, no sentido de administração, de fase? Salário atrasado quantos meses? De 3 para 4 meses, né? Alguns eles pagavam, outros não. 4 meses sem receber? 4 meses. Mas como que... Porque na lei não são 3 meses. Sim. Como que eles faziam para dar esse migué nesse 4º mês? Na hora que ia bater, aí eles só pagavam às vezes a carteira, pagavam da imagem, então você vai juntando as coisas todas. E é aquela bola de neve. É, bola de neve, entendeu? Aí uns eles pagavam, outros não. Muita confusão, muito problema que acabou resultando no rebaixamento, né? No rebaixamento e atletas saindo, atletas com processo, atletas... E acabou que o clube subiu depois, 2014 ou 15? 14, depois de novo, caiu de novo, então fica essa bola de neve. Nesse bate-volta, nessa gangorra. Bate e volta. E pessoalmente, família, ameaça, torcida, essas questões? Não, eu tive um momento difícil nas finais, né, do campeonato, e que a gente teve que contratar mesmo segurança assim, para andar, para levar no jogo, levar no treino, porque é pesado. Mas por quê? Assim, o time estava na final. O time tava, não, nas finais que eu digo, nas finais do Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Na reta final, isso, na reta final do Campeonato Brasileiro. Porque aí vem de todo lado, né? Você é culpado, às vezes você jogou mal hoje, ou você errou um gol, ou entregou um gol, direciona tudo para você. No aeroporto esperava a gente jogando ovo nos atletas. Entraram no vestiário atrás do André na ocasião e do André e do que era do Cruzeiro, Bernardo atrás deles. Aí os seguranças conseguiram apaziguar, conseguiram acalmar um pouquinho. Então, assim, foi muita confusão, foi muito turbulento, muito mesmo. Foi um ano assim difícil. Eu diria que foi um dos anos mais tensos que eu tive como jogador. Como que essa confusão do vestiário aí, no caso, torcedores chegando, como que vocês viram aquilo ali? O que estava rolando? Os torcedores chegaram a se aproximar? Não, chegaram a entrar no vestiário. Ah, entraram? Foi um momento muito tenso, assim. Na minha carreira foi um momento mais tenso. De dedo, que eu achei que ali ia ter alguma coisa, ia ter alguma confusão, ia ter um quebra-pau, e ainda bem que não teve, só teve o dedo só, não teve mais do que isso, e logo em seguida chegaram os seguranças. É um absurdo também. É um absurdo. Que não poderiam, né? Não poderiam ter o acesso. Nessa época ainda o Eurico estava um pouco atuante, né? E estava com e a rixa com o Roberto. Isso, Dinamite. era o Roberto. Fala aí pra gente sobre o Eurico Miranda, como é que era nessa época? O Eurico sempre foi a grande figura do Vasco, né? Mesmo como presidente ou então fora a oposição. O Eurico sempre teve muita força, né? Muita força. O Eurico é um ícone assim, do Vasco. E como é que era ele ali no dia a dia? Assim, quando ele aparecia? Nunca peguei, assim. Raramente ele ia no meu tempo lá. Era o Roberto? Era mais o Roberto Dinamite. O Eurico ia poucos jogos no camarote dele lá, reservado dele lá.
Mas foi um presidente muito importante para o Vasco, né? A gente não pode negar. É o campeão da Libertadores. Né? Libertadores. Acontece várias situações, mas tem pessoas que acabam que ficam para a história mesmo. Não tem. Acaba que ele era um ídolo também, Exatamente. assim como o Roberto. Como é que ficava dentro do clube, assim, essa... Porque esse cabo de guerra, um cabo de guerra é pesado. Disputa dos dois, de dois grandes, um fora de campo e o outro dentro de campo. Como que ficava, assim, o próprio dia a dia do clube, assim, funcionário, pessoal antigo, como é que eles viam aquela treta lá que respingava neles, né? Muitos gostavam do Eurico, porque eles falavam que o Eurico, em momentos assim ruins, sem dinheiro, com 3, 4 meses, o Eurico sempre dava um jeito para os funcionários. Um jeitinho. Então os funcionários amavam o Eurico. Amavam mesmo o Eurico assim, com todas as forças. Porque era uma cesta básica, ele não deixava, sabe? Por mais que estava atrasado, mas o Eurico fazia alguma coisa para os funcionários. Já com relação ao Roberto. Aí o Roberto ele pegou, eu acho que não sei se ele chegou a terminar a gestão dele. Não vou saber te responder, sabe? Mas foi só uma gestão, acabou também saindo, não teve mais. Tanto que hoje você não vê ele mais tanto ativo atuante, assim, né? Na vida política do Vasco. Acaba sabe? Que um ídolo dentro de campo se queima um pouco como dirigente, às vezes nem tendo culpa, né? Exatamente, já vinha essa bola de neve. Essa bola de neve que explode em cima dele. Exatamente. Por isso que o Zico evita qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? Quer se afastar porque sabe que